Um outro recurso muito legal que a gente tem no Python são os operadores matemáticos. E ele não se difere muito do que a gente já conhece na matemática, não. É basicamente soma, subtração, multiplicação, divisão e assim sucessivamente, né? Só que aqui no Python e em qualquer outra linguagem de programação, a gente tem alguns recursos bem legais, que é o quê? Eu posso utilizar esses operadores matemáticos diretamente em números ou utilizar em variáveis. Então vamos ver um exemplo aqui para fixar melhor essa teoria, né? Então imagine que Pluck é um personagem de um jogo e ele tem ali um nome, Pluck, uma experiência 800 e um HP de 100. E a gente tem um inimigo do Pluck, que é o Falsário, que ele tem nome Falsário, experiência 800 e HP de 100. Vamos imaginar nesse exemplo hipotético que Pluck deu um ataque, realizou um ataque no Falsário. O que vai acontecer? A nível de código, o HP do Falsário vai ter que ser diminuído, porque ele levou um dano. Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou dizendo que o HP de Falsário é o que ele já tinha de HP, ou seja, 100 menos 10. Ou seja, o HP de Falsário agora vai ser o que ele tinha 100 menos 10, ou seja, 90. O HP agora é 90. Em contrapartida, a experiência de Pluck vai ser a experiência que ele já tinha mais 10. Ou seja, Pluck tinha 800, agora ele vai ter 810. Então, nesse momento, eu estou atualizando o valor de uma variável, utilizando para isso um cálculo matemático. Então, após a execução desse golpe, o HP de Falsário vai deixar de ser 100 para passar a ser 90. E, em contrapartida, a experiência de Pluck vai deixar de ser 800 para ser 810. Vamos lá no VS Code fazer algumas brincadeiras para a gente entender como é que isso aqui funciona. Então, vindo aqui no VS Code, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um XP_Pluck e vou dizer que inicialmente é 800. E vou vir aqui embaixo e vou dizer, cara, imprime para mim o XP de Pluck. Então, vou limpar aqui e executar. E eu tenho aqui 800. Beleza. Só que perceba que aqui, ao mesmo tempo, eu estou declarando uma variável, ou seja, eu estou criando essa variável, pedindo para o Python reservar um espaço em memória e dando a esse espaço de memória o nome de XP_Pluck. E estou também atribuindo a esse espaço de memória, né, o valor de 800, um valor inteiro de 800. Aí eu vou vir aqui agora e vou dizer o seguinte, ó, o XP de Pluck não é mais 800, agora é 500, por exemplo. Se eu executar aqui, aparece 500, ou seja, a partir desse momento o Python vai lá na memória, ele verifica que já existe uma variável XP_Pluck, só que ele tira o valor anterior e coloca o novo valor no lugar. Da mesma forma aconteceria se eu viesse aqui e dissesse o seguinte, ó, o XP de Pluck agora é 8. Só nível de exemplo, né? Então, se eu executar, perceba que todos os valores anteriores são descartados da memória. É como se nunca tivesse existido. E agora, o que é que serve? A única referência que o Python tem é que o valor do XP de Pluck agora é 8. Só que eu poderia vir aqui e colocar o seguinte, ó. O XP de Pluck é o XP de Pluck mais 50. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, cara, o novo valor de XP de Pluck vai ser o valor antigo que eu tinha, que é 800, somado com 50. Ou seja, isso aqui dá 850. Assim sendo, o XP de Pluck agora é 850. E eu poderia ficar fazendo vários cálculos matemáticos aqui. Por exemplo, eu tenho alguns operadores, né, que são os mesmos operadores da matemática. Você já deve estar pensando aí o seguinte, pô, se existe o mais, deve existir o menos também, ou seja, deve existir a subtração. Então, eu vou vir aqui botar o XP de Pluck menos 100, só nível de exemplo. E ali, abaixou para 750. Então, voltando aqui, ó, eu tenho vários operadores matemáticos à minha disposição. Ou seja, eu tenho a soma, eu tenho a subtração, eu tenho a multiplicação, eu tenho a divisão, eu tenho o resto da divisão e eu tenho a potenciação. Aqui, a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, eu acho que dispensa apresentações, porque é exatamente como a gente faz na matemática. Só que esse resto da divisão é interessante eu chamar a atenção pelo seguinte. Como é que ele funciona? Eu posso, nesse exemplo aqui da divisão, dizer que 12 dividido por 2 é 6, porque é uma divisão perfeita, né? Só que nem sempre a gente tem uma divisão ali perfeita, às vezes a gente tem um resto, né? Então, se eu perguntar para você quanto é 8 dividido por 3,
Você vai dizer, beleza, 8 dividido por 3 é 2, né? Só que 2 vezes 3 dá 6. Só que para chegar em 8 faltam 2. Então, esse resto, que é o que falta para chegar no 8, é o que a gente chama de resto da divisão. Então, esse operador aqui, ele pega justamente esse resto. Então, vamos lá no VS Code para ver isso na prática. Eu posso dizer o seguinte, ó. Número 1 recebe 10. Número 2 recebe 7. Se eu quiser imprimir a soma, eu teria que pegar o número 1 e somar com o número 2. Se eu fizer isso aqui, ele pegou para mim 17. Se eu mudasse aqui, por exemplo, colocasse 3 e 2, o resultado seria assim. Só que eu posso também fazer o seguinte. Eu quero aqui, ao invés de somar, subtrair. Então, 3 menos 2 dá 1. Se eu vier aqui, dá 1. Ah, pelo menos porque apareceu os dois, porque eu estou mandando imprimir os dois resultados aqui. Um da soma e o outro da subtração. Eu poderia também vir aqui e dizer o seguinte, eu quero que você multiplique para mim um pelo outro. Então, eu tenho agora o valor de 6. E eu posso também vir aqui e dizer que eu quero a divisão. Só que quando eu disser aqui a divisão, vou até desativar aqui o caps, eu tenho aqui 1,5, porque 3 dividido por 2 é 1,5. Só que perceba que o fato de ter dado 1,5 já me mostra que não é uma divisão exata, né? Então, se eu vier aqui e disser que eu quero o resto da divisão, olha que interessante, ele retorna para mim 1. Porque ele vai entender o quê? 3 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. Só que 1 vezes 2 não dá 3, dá 2. Só que tem esse resto que é o 1. Aí você fala, pô, Paulo, mas por que é interessante saber isso aqui? Porque tem diversas situações no nosso dia a dia que a gente precisa saber se uma divisão ela retorna um valor inteiro perfeitinho ou um valor que ainda tem um resto ali. E a gente vai ver mais pra frente em alguns exercícios que a gente vai fazer junto que a gente tem essa habilidade de poder fazer essa análise do retorno do dado ali é muito importante pra gente. Mas só para acabar aqui com os operadores mais básicos, né? A gente tem aqui também a potenciação. Então, daria nesse caso aqui 3 elevado ao quadrado. Que nesse caso aqui dá 9. Tranquilo? Agora tem uma coisa bem interessante aqui. Ó. Assim como a gente tem na matemática, a gente tem aquelas questões de precedência de operadores. E isso é inclusive uma coisa que eu vejo com muita frequência na internet, que as pessoas colocam aquelas imagenzinhas perguntando quanto é que dá essa multiplicação aqui, essa soma, essa subtração e tal. E as pessoas têm muita dificuldade, justamente por causa da precedência de operadores. Então, se a gente vier aqui no Python, eu posso dizer o seguinte, ó. Vou dizer que o resultado é, né, no caso recebe, 9 mais 5 vezes 4. Se a gente fizesse diretamente aqui, a gente faria 9 mais 5 e depois pegaria o resultado disso e multiplicaria por 4. Mas a gente sabe que não é assim que a matemática funciona. A gente tem que primeiro multiplicar, que nesse caso 5 vezes 4 daria 20, mais 9 dá 29. Então, se eu vier aqui e pedir para o Python imprimir esse resultado para mim, o que ele tem que imprimir para mim aqui é o 29. Aí você fala, pô, Paulo, beleza. Mas e se eu quisesse primeiro somar isso aqui para depois multiplicar? Aí a gente teria que fazer uma quebra de precedência, que é exatamente da mesma forma que a gente faz na matemática. Eu viria aqui e colocaria parênteses. Dessa forma, o Python primeiro vai resolver isso para depois multiplicar. Se eu vier aqui agora, perceba que ele primeiro somou e depois multiplicou. Belezinha?